E o Case é esse evento exponencial, com a capacidade de conexões que a gente tem aqui, também exponencial, e nada como a gente convidar aqui o Guilherme da Play Kids para falar sobre criação de equipes exponenciais para suas startups, tá ok? Pode abrir o headset. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, Guilherme, Obrigado, o palco Vanessa. é seu. Obrigado. Pessoal, primeiro é uma honra estar aqui com vocês. Não sabia que eu ia ter um colega palestrando antes com um tema um pouco parecido do que a gente vai falar, né? Mas fiquei até um pouquinho assim. Minha filha me deu uma pulseirinha, dá uma olhada essa pulseirinha vermelha aqui. Ela falou: papai, é para te dar sorte. E eu falei: bom, agora eu vou precisar, porque eu não sabia que eu ia falar logo depois do Robert da Salesforce. Mas nós vamos falar hoje de como criar equipes exponenciais. E por que eu estou falando essa palavra exponencial de verdade? Porque é isso que realmente vai fazer com que a sua empresa ela decole. As equipes, as pessoas são a parte mais importante da empresa. O Robert falou um negócio que para a Salesforce o cliente ele está em primeiro lugar. E eu queria falar um negócio para vocês que eu escutei de um cara muito sábio, que é o Márcio Fernandes, ex-CEO da Electro. A Electro foi escolhida mais de 5 vezes, se eu não estou enganado, o melhor lugar para se trabalhar no Brasil. E ele chegou um dia, estava na Movile, né? A Play Kids é uma empresa que veio da Movile, e ele falou o seguinte para todos os CEOs que estavam ali num almoço. Ele falou: eu às vezes vou para minha reunião de board ou numa convenção internacional e digo o seguinte: o cliente para mim não está em primeiro lugar. E aí ele falou: pô, aí acontece um super susto, né, na sala. Como assim, né? Como que não está em primeiro lugar? Como é que você pode falar um negócio desse, né? Nossas ações vão cair aqui. Ele disse: se eu tiver a minha equipe comprada comigo e eu passar para eles o que é o verdadeiro valor da empresa, o que a gente tem que fazer, o quão importante os clientes são, eu tenho certeza que eles vão fazer o trabalho muito melhor do que a gente faria só colocando o cliente em primeiro lugar. Passou um tempo e eu comecei a me questionar, porque para mim sempre foi essa questão. Para mim eu tenho isso, um dos valores da Play Kids é foco no cliente. E um outro valor que vocês vão ver também, ele é gente, que para mim é o grande valor da empresa. E eu venho sempre refletindo, depois de escutar essa conversa, será que o Márcio está certo, né? O que será que a gente fez para ter um grande sucesso e se isso realmente é algo que vale a pena a gente pensar? Eu vou ter hoje aqui, pessoal, um tempo mais ou menos uns 40 minutos e eu vou querer dividir com vocês da seguinte forma: eu vou tentar falar em 30 e ter 10 minutos de Q&A. E para não ficar muito chato também, porque eu sei que o pessoal fica sentado, tem coisa para fazer, às vezes vai checar o celular, eu criei a seguinte coisa. Eu queria que vocês copiassem, por favor, ou lessem aqui o QR Code, ou copiassem o nosso endereço aqui. É um Google Form que eu vou fazer com que vocês interajam comigo em 2, 3 perguntas e também vai ter a parte do Q&A. Isso eu acho super legal para que vocês, enfim, de vez em quando entrem, falem, respondam, coloquem o negócio. A primeira pergunta é uma brincadeira de como vocês estão se sentindo, porque eu não sei como que está, que hora vocês chegaram, se vocês estão aqui desde ontem, se foram na balada, se fizeram alguma coisa. Então assim, a primeira pergunta vocês já podem responder. E assim como vocês, eu também vou pegar meu celular aqui e eu quero dar uma olhadinha. Então a gente vai gastar uns 30 segundinhos aqui para olhar e eu quero ver se o pessoal já vai começar a responder e a gente vai interagir por aqui, ok? Deixa eu ver como é que está, hein? Eu vou colocar aqui a minha conta. Vão respondendo, por favor, a pergunta número 1. Deixa eu colocar a minha senha aqui, porque eu vou ficar de administrador do formulário. Ali vocês já vão ver várias perguntas que a gente vai fazer durante aqui a nossa conversa. E para mim, isso foi um negócio legal que eu implementei num dos papos que eu fiz com a minha liderança. Hoje eu tenho mais ou menos umas 50 lideranças que trabalham lá na Play Kids. E aí o que aconteceu?
Eu entrava na palestra e começava a falar, e o pessoal pegava o celular de vez em quando e ficava lá respondendo um negócio, vendo um assunto ou outro. Eu falei, vamos fazer o seguinte então, para todo mundo engajar, vamos usar o celular. Eu vou ver aqui, ó, já temos 19 respostas. Pô, a galera, a maioria está animadão, tá? Então, eu vou 25. Deixa eu ver, tem muita gente que está só o pó da rabiola, tem 20%, e tem 17 só descansando aqui para a próxima palestra. Pessoal, particularmente, qual que é a minha missão de falar aqui para vocês? É que quem veio nesse evento, quem está usando esse tempo, saia daqui com algo relevante para a sua empresa. Se você é o dono, se você começou hoje, se você é de uma grande empresa, se você é estagiário ou diretor, eu quero que vocês se sintam levando algo daqui. Essa é a minha missão hoje, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho de gente. E cuidar de gente não é um negócio fácil. Gente é difícil, gente é complexo, gente é única, as pessoas têm necessidades, cada um de um jeito, e a gente, ao invés de encarar isso como um grande problema, como um desafio, como uma coisa chata, a gente tem que olhar isso como uma oportunidade, de ver com que essas pessoas sempre estejam mais motivadas possível, e o seu papel como gestor ou liderado é de cutucar o seu líder, e você como gestor cutucar a sua equipe. A gente tem que fazer isso, porque senão a gente não vai para frente. Eu vou entrar num detalhe, né, de como a gente fez isso, um processo super bonito que está acontecendo na Play Kids já há 2 anos, e que deu muito resultado. Então assim, antes de tudo, queria só dar uma posição para vocês de quem sou eu, né? Nem todo mundo aqui me conhece, provavelmente deve conhecer a Movile. A Movile é uma grande empresa que investe no iFood, que investe na Play Kids e um monte de outras empresas. E eu tenho a felicidade também de ser o fundador da Leiturinha. E a Play Kids hoje ela é a soma da Play Kids, que foi originada na Movile, mais a Leiturinha. E hoje a gente está trabalhando embaixo do nome Play Kids. Sendo um dos fundadores, eu tenho uma grande responsabilidade com o negócio e com os investidores de estar sendo o cara que foi investido, ser o CEO da nova empresa. E para mim, essa questão de gente foi onde eu acabei me achando mais. E o meu background não tem nada a ver com gente. Eu sou super racional, eu sou engenheiro mecânico, trabalhei com sistemas, fiz MBA em TI, trabalhei quase a minha carreira inteira falando de TI, criando sistemas para empresas B2B. E quando eu me tornei pai, né, falei para vocês aqui da Valentina, aqui da pulseirinha, que ela me deu para dar sorte, eu tive a felicidade de encontrar um colega de MBA, que também tinha acabado de ser pai, e falou assim, cara, eu estou com uma ideia e queria fazer um negócio para criança. E estou pensando em fazer um clube de assinatura. Enfim, a gente começou a discutir, a ideia rolou, a gente fundou a Leiturinha. E nesse momento eu tinha acabado de vender essa empresa que fazia negócios B2B, que era da minha família. A gente conseguiu vender essa empresa e eu estava numa situação bem legal. Falei, cara, vamos lá, eu vou apostar, vamos junto, vou participar. E essa empresa começou muito pequena, ela começou com 5 pessoas. E essas 5 pessoas, a gente tem 3 até hoje lá. 2 saíram, que foram morar fora. E hoje a gente já está com um headcount de 350 pessoas. Obviamente um número super pequeno perto do que o Robert estava falando aqui, de 36 mil, de que começaram com 200. Tem muita gente aqui, que eu tenho certeza que está fundando a sua startup, que tem 1, 2, 3, é só ele mais um amigo. Então assim, eu vou falar para vocês realmente de um case prático, efetivo, e vou dar o máximo de dicas que eu puder para vocês. A minha ideia é fazer isso com vocês. Vou passar aqui o slide. E eu tentei resumir em 4 pontos o que eu acho principal para vocês começarem a fazer desde já. Independente se você, como eu falei, se você é líder, liderado, sua empresa é grande ou pequena. Para começar, para ter uma equipe exponencial,
a gente primeiro tem que fazer o seguinte: entender quem são as pessoas chaves no negócio. Se você só tem 3, são vocês 3, não tem o que falar. Agora, tem gente que já está aí com empresa de 15, de 20, eu conheço um monte de startup. Eu, além de ser presidente e CEO da Play Kids, eu invisto em startup, eu tenho participação em conselho de outras empresas, então eu vivo muito o dia a dia de vocês e dou mentoria. Então, às vezes assim, tem gente que me pergunta: poxa, Guilherme, mas o que eu deveria fazer aqui, o que eu deveria fazer lá? Às vezes eu aprendo, às vezes eu ensino. Porque uma das coisas que eu acho mais bacanas, e eu não agradeci suficiente aqui o convite ao pessoal da B Startups, da Case, o seguinte: eu sempre tive a vontade de fazer o give back, de devolver para a comunidade do empreendedorismo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tive sucesso. E por que eu digo que eu tive sucesso? Porque eu, felizmente, já consegui vender uma empresa, fui investido por uma grande empresa numa nova iniciativa, que foi o caso da Leiturinha, e hoje eu sou CEO dessa empresa. E o que eu sinto é: poxa, por que não dividir isso com um monte de gente que está começando, que tem muito mais fôlego do que eu? Eu já estou com um quarentão aqui, eu sei que tem gente de 50, 70 que gosta de empreender, mas assim, eu tenho certeza que a juventude que está aqui, a galera de 20, gente que eu conheço, me dá assim inveja realmente, uma inveja branca, obviamente, de ver o que os caras fazem, o quanto eles se dedicam ao negócio. E eu falei: cara, eu vou trabalhar para entregar algo que seja positivo para todo mundo. Então é o seguinte, pessoal, ajam rápido. E se quando é hoje, comecem agora, não percam tempo. Executem, peguem as pessoas que são as mais importantes, sentem numa sala, sejam constantes. Tudo que você fizer e definir, não fique mudando a toda hora, principalmente no respeito à cultura e aos valores. Isso não se muda. Estratégia, produto, o que eu vou fazer, você pode mudar o quanto você quiser. Agora, a gente tem que ser constante. E para quem está aqui, que não é o gestor, que não é o líder da equipe, confie na liderança. Porque se você não tiver o mínimo de confiança, o negócio também não vai valer. O que vai acontecer? Muita gente vai chegar, você não vai conseguir entrosar todo mundo e direcionar essa galera. Então aqui nesse slide, pessoal, eu ia pedir para a gente responder a pergunta, só um segundinho aqui, acho que é a pergunta número 2, tá? Pergunta número 2 é: quanto tempo você dedica a cuidar da sua equipe? E se você é liderado, quanto tempo você sente que seu líder cuida de você? É bem simples aqui a resposta, eu quero dar uns 30 segundos aí para vocês, e eu vou ler aqui como que ficou essa parte da resposta, ok? Deixa eu voltar aqui para o meu formulário. Só para vocês saberem, para a primeira pergunta a gente teve 119 respostas e a galera está animadona, 62%. Agora, na número 2, o pessoal já respondeu o seguinte: 57% de 111 respostas, que o tempo que você dedica para cuidar da sua equipe é bastante. Então, isso é um super começo, tá? Agora, me preocupa muito 34,2% dizendo que é pouco. E eu sei por que é pouco. Porque, cara, tem coisa pra caramba para fazer, tem produto para lançar, tem tecnologia dando problema, tem contabilidade dando problema, tem burocracia chata pra caramba, que só atrapalha. Então aqui, quando a gente teve aqui o prefeito, ele falou que quer apoiar, a gente realmente tem que cobrar, tem que fazer, cadê aquele negócio de abrir empresa em 2 dias, cadê o que a gente vai ter de aceleração, o que a gente vai ter de vantagem por estar em São Paulo ou não. A gente tem que cobrar como comunidade, ok? Então é o seguinte: quase 60% respondeu que cuida bastante e 34% que cuida pouco. Nesse ponto, pessoal, para quem cuida pouco, corra, ok? Corra e saiba que se você não fizer isso, daqui a pouco sua empresa que tinha 5 pessoas e você não colocava isso como uma grande prioridade, vai estar com 20, 25 pessoas e você vai estar literalmente ferrado. Porque você vai ter que começar a dispensar gente que você não pode, gente que não bate com o valor que você tem,
mas que entrega coisas que você precisa. E esse é um tipo de decisão que eu também quero deixar assim como uma dica para vocês. Não percam tempo em dispensar pessoas que vocês considerem que simplesmente resolvam e sejam medianas e não estejam de acordo com o valor que vocês têm dentro da empresa. Tenham coragem para fazer isso. Vamos entrar agora um pouquinho, eu vou falar para vocês um detalhe aqui de como que a gente vai falar do case da Play Kids. Então, basicamente é o seguinte, um cenário de abril de 2017 até hoje, onde a gente estava no processo de fusão da Leiturinha com a Play Kids. Play Kids vindo com 60 e poucas pessoas e a Leiturinha vindo com 50 e poucas pessoas. Perfis totalmente diferentes, as pessoas se sentindo de uma forma ruim do lado de Play Kids, né, que falava, poxa, mas como assim a Leiturinha, a gente comprou a empresa e os caras agora vão vir aqui, vão ser presidente, vão mandar na nossa empresa, a gente que criou, né? Como que a gente faz para lidar com esse tipo de coisa? Aí a gente teve a seguinte ideia. A Móvel tem um departamento, né, a área de gente, como a gente chama, que hoje a head é a Luciana Carvalho, que vai até palestrar amanhã aqui. Sugiro a vocês, quem estiver aqui no evento amanhã, assistam. É uma pessoa muito bacana, muito inteligente. E o que a gente conversou? Ela falou, Gui, a gente precisa fazer com que as pessoas comecem a se entender. E isso só vai funcionar se a gente refundar a cultura da empresa, porque efetivamente mudou. A gente dobrou o headcount, a gente dobrou o número de coisas que tem para fazer, trouxe um universo de coisas offline, de livros, para uma empresa que é 100% digital. O que a gente vai fazer? Então, começamos a desenhar a estratégia de implantação. Nesse ponto, né, a gente começou a implicar as ações, a cuidar de pessoas, a trazer os valores para o dia a dia e a praticar essas iniciativas. Eu vou entrar agora no detalhe disso. Basicamente a gente era assim, tinha uma divisão de um lado Play Kids, um lado Leiturinha. E esse negócio me incomodava pra caramba. Um ponto que o Robert comentou que é muito importante da gente ter essa participação de cultura, de valores, e a gente vai ver aqui no detalhe o que a gente fez. Eu tenho uma outra palavra aqui, que é a comunicação. Se você olhar, basicamente as empresas têm, todos os problemas delas se resumem à comunicação e a pessoas. Porque quando você tem pessoas que não estão alinhadas com os valores, que não estão alinhadas com o que tem que ser feito, e às vezes ela não sabe o que tem que ser feito por culpa sua, porque você não soube comunicar, você que está deixando o negócio ir para o buraco. Então a gente como empreendedor, a gente sofre, a gente tem a maior recompensa normalmente, mas a gente também é o que mais sofre. Então assumam a responsabilidade e vamos começar a fazer isso, de olhar claramente o que a gente tem que fazer. Então a gente era assim. Aí a gente começou a falar o seguinte, qual é a missão dessa empresa? E a gente discute, estava numa sala com umas 11 pessoas, diretores, fundadores, pessoal da área de gente, um monte de coisa sendo falada. E a gente chegou nessa frase aqui, que para mim hoje eu trabalho e vivo por ela, que é ensinar com diversão para fazer um mundo melhor. Esse é um propósito que dá escala de mundo, esse é um propósito que traz impacto, que é ensinar. Isso faz com que ligue os nossos valores com o que a gente faz, que é diversão. Porque o que a Play Kids faz é trazer diversão, trazer de uma forma leve, lúdica, simples, com que as famílias possam interagir com apps, livros e o que mais a gente fizer, para que elas criem momentos especiais em família, para que elas aprendam a ler, para que elas joguem atividades educacionais que a gente tem nos nossos aplicativos e assistam os melhores vídeos possíveis. E aí a gente criou os valores. E o primeiro valor que a gente criou foi gente. Gente é o foco da nossa empresa. Esse negócio que eu falei para vocês do Márcio Fernandes, ter comentado que o cliente não está em primeiro lugar, e que todo dia eu me questiono
Eu tenho que trabalhar para o meu pessoal, para a minha equipe, para os meus liderados. Eu tenho essa responsabilidade. E se a gente não souber fazer isso, a gente está ferrado. A gente colocou foco no cliente, porque sem o cliente a gente não é nada, nada mesmo. Só que sem as pessoas que acreditam no que fazem, a gente também não vai ser menos ainda. Senso de dono é algo que foi criado dentro dessa nova estrutura. Por quê? As pessoas se sentiam muito donas do aplicativo ou donas do produto Leiturinha. Ou participa aqui ou participa lá. Sou do escritório de Poços, ou sou de Campinas, ou sou de São Paulo. Não existe isso. Você é dono de tudo. Todo mundo. Então uma das dicas que eu quero passar para vocês aqui é: todo mundo da empresa é levado durante o seu onboard, ou seja, quando chega, a visitar todos os escritórios. Recebe um kit de boas-vindas, um livro sobre o manual dos valores, o que a gente faz em cada departamento. Visita esses departamentos e nos 3 primeiros meses ele tem que passar um dia escutando as ligações do nosso Customer Happiness, para que ele saiba exatamente o que a gente faz, que problema que a gente lida, quem são os departamentos que cuidam do quê. Isso é super importante. Então, senso de dono, desempenho. Esse valor, gente, é o valor que mais me ajudou a fazer um negócio que é super chato: dispensar pessoas. Quando eu tenho no valor dizendo que desempenho para mim é importante, alta performance, e você não me entrega a performance, eu simplesmente posso te dizer: cara, você foi avaliado, a gente tem uma metodologia, você não foi bem qualificado, a gente te deu uma chance, não deu certo, obrigado, acho que não deu certo aqui a nossa relação. Ajudou muito. As pessoas começam a questionar os próprios colegas, dizendo: o seu valor de desempenho não está legal. Cadê o seu senso de dono quando você diz: isso não é problema meu? Cadê você dizendo o seguinte: cadê seu foco no cliente quando você está simplesmente largando um assunto que você poderia estar tratando? E aí a gente vem e começa a falar de coragem. E por que a gente colocou a palavra coragem? Porque muita gente fica com a coisa engasgada na garganta e tem medo de passar para vocês, líderes, o que realmente está acontecendo na empresa. E aí a gente estimula que isso aconteça. E aí outra dica que eu dou para vocês é: a gente criou algo que se chama Face the Brutal Facts. Obviamente isso não é uma criação nossa, mas é uma prática que a gente coloca todo dia em toda reunião. Reunião bonitinha que o cara fala: eu não vou falar porque eu vou magoar o meu amigo, ele vai ficar bravo comigo. A primeira coisa que se fala em toda reunião é: nós somos profissionais, a gente trabalha em foco dos nossos valores, a gente aqui é uma equipe de alta performance. Se algo está me incomodando, não leve para o lado pessoal, seja profissional, entenda o que eu estou te dizendo e tente melhorar. Então essa coragem nos ajudou a tomar risco, a revelar problemas que existiam, e a gente tomou ciência. Quando eu fiz esse formulário aqui para vocês, ele veio de uma iniciativa que eu faço uma conversa que se chama Let's Talk, a cada 3 meses com toda a liderança. E eu falei para vocês: a galera ficava no celular lá, enchendo o saco, ninguém estava prestando atenção. E aí eu fiz o seguinte: falei: pessoal, já que ninguém pergunta nada quando eu falo, eu vou abrir um formulário anônimo, se escreve o que você quiser. De 40 pessoas que estavam no Let's Talk, eu tive 40 perguntas. De todas as respostas, o que eu perguntei, todo mundo respondeu. E no nosso Q&A no final, foi fenomenal. Os caras fizeram perguntas assim, absurdas, tipo, para mim: você doaria seu bônus para a equipe que mais produziu? Eu falei: por que não? Isso não é um problema para mim. Por que não? Você está me desafiando com isso? Você vai bater a meta? Não me interessa quem pergunta, você vai bater? Eu me comprometo, agora você se compromete? Então a gente começa a falar uma linguagem mais direta. A gente tem que começar a fazer o que o americano fala, que é o cut the crap. Tira da frente, gente, fala direto, resolve o assunto. Tá? Então isso me ajudou muito e eu comecei a colocar essa questão. Próximo valor aqui: criatividade. Nossa empresa trabalha com criança.
com produtos para a criança, onde eu tenho que ter uma relação super delicada de mostrar valor para os pais, para que são eles que pagam, mas se a criança não gostar ou achar ruim, o que vai acontecer? A criança para de usar, o pai para de pagar. Se a criança achar uma droga, o pai paga, mas vai chegar uma hora e falar, pô, por que eu estou pagando se o meu filho não usa? Então, a gente trabalha com isso e tem que estar diariamente se questionando, falando, será que eu estou fazendo a melhor coisa? Será que eu estou entregando a melhor experiência? Onde é que eu estou errando? Gostei muito do que o Robert falou, nunca se satisfaça com o status quo. Quando a gente está no status quo e diz, eu estou bom o suficiente, é o momento de você falar, ou eu vou acelerar mais, vou empurrar, vou fazer meu negócio crescer pra caramba, aproveitar o momento, porque senão daqui a pouco alguém passa em cima de você, ou você vai pegar e falar o seguinte, está na hora de eu mudar, está na hora de eu questionar, está na hora de eu pesquisar, falar com o meu cliente, falar com o meu departamento interno, cutucar as pessoas. E quando eu cutuquei as pessoas, veio o seguinte, o que está faltando na Play Kids, na sua opinião? Inovação. Inovação está faltando. E o que a gente fez? A gente entende isso, levou para a área de gente, desenhamos um monte de programas para essas pessoas, para dizer o seguinte, está aqui uma resposta para o que você falou. Para tudo que é questionado, a gente leva a resposta, a gente escuta as pessoas. E isso tem nos dado também uma vantagem que não era muito perceptível, mas quando eu falo para vocês que a gente saiu de 100 pessoas para 350, aqui vocês sabem que é difícil a gente contratar gente, e principalmente gente boa, e principalmente tirar gente boa de lugares bons. E a gente teve a felicidade de conseguir contratar pessoas extremamente boas, vindo de empresas, tipo Mercado Livre, empresas internacionais. E assim, me dá um puto orgulho de fazer isso, de saber que as pessoas indicam a gente, que a gente é super bem avaliado, porque a gente está escutando as pessoas. Isso vale muito a pena, isso vale como dica para quem está com a empresa de 3 pessoas e precisa de indicação. Não contrate qualquer um, não resolva de qualquer jeito, gaste seu tempo. Quando a gente criou os valores, a missão, a gente começou a praticar tudo, todo santo dia. Todo santo dia. Por quê? Porque o maior ativo que sua empresa possui é isso aqui, são as pessoas. Essas pessoas é que mudam o jogo. E aí, o que eu comecei a pensar? Eu falei, poxa, como é que eu posso fazer para melhorar a comunicação? Eu tenho 3 escritórios, 350 pessoas, gente em linha de produção, montando kit, gente de produto numa feira internacional de produto em Las Vegas. Eu criei um negócio, pessoal, que eu gostaria até de gastar um tempinho com isso, chamado a nossa Conexão Play Kids. É um papo semanal. Eu uso uma ferramenta de streaming, que é o Blue Jeans, mas enfim, Hangout, qualquer outra coisa funciona, onde eu pego segunda-feira, às 11 horas da manhã, e falo com todo mundo sobre vários assuntos. Eu escolho um tema da semana, eu escolho os valores que eu vou dar foco naquela semana, eu relaciono aquilo que eu estou falando com os valores e vou falar de novidades, coisas legais. Pô, vai ter a festa de fim de ano, saímos numa reportagem tal, aconteceu tal evento e foi muito bacana. Reconheço pessoas por ali. E também falo da parte ruim, eu faço Face the Brutal Facts. Quais são os desafios? As vendas na semana anterior foram uma desgraça. O que está sendo feito? Eu já falei, eu já cobrei, vocês não estão fazendo. Então quem está ali, comece a escutar e começar a questionar o cara do lado. Porque quando eu digo o seguinte, 1 vez, 2 vezes que o negócio não está andando, a pessoa sabe que o gato vai subir no telhado. Que, pô, a gente tem que começar a mudar. Ou toma atitude, não estou falando para acertar, mas ou toma atitude, ou o negócio vai ter que ficar, a gente vai ter que mudar a conversa. Então, é muito importante que a gente tenha essa comunicação. E hoje, das ferramentas que a gente tem na área de gente, esse papo semanal, essa conexão Play Kids, é um dos grandes sucessos que a gente tem, e eu faço questão de compartilhar isso com vocês. Sejam originais, eu gasto meia hora com isso, eu envio um vídeo ou um material de motivação ou de desenvolvimento pessoal. Às vezes eu comento coisas que nem sempre tem a ver só com a empresa, eu trago notícias de mercado, eu explico o modelo de negócio. Quantas pessoas dentro das 350 sabem como funciona o negócio de assinatura, de subscription, sabe o que é churn, sabe o que é lifetime? Não é muita gente. Então,
a importância que eles dão, e quando encontram comigo, falam, porra, que legal aquele papo que você fez a semana passada, eu li aquele material, pô, eu comecei a entender, eu pesquisei, e pô, eu fiquei tão interessado que eu queria ir para a área tal. Cara, vamos lá, vamos gastar esse tempo, né? Então, eu acho que eu fico super feliz de ter essa equipe, né? Eu tenho um puto orgulho desse pessoal, e a diferença de ter só uma equipe, deixa eu até voltar aqui, é sair de ter gente para ter essa galera aqui, ó. É todo mundo que pula junto do avião, bicho. Os caras vão e vão junto. Sabe que se for morrer, vai morrer todo mundo. Agora aqui a gente está ali, está unido, ninguém vai soltar a mão de ninguém. A gente vai junto. Então isso é fundamental, é isso que vocês têm que construir dentro da empresa de vocês. E aí, como resultado, como eu falei, eu sou engenheiro, sou racional, eu trabalho com pessoas há 8 anos basicamente, né? E assim, a eficiência, a eficácia dessas medidas é isso aqui, ó. A gente saiu de um faturamento X que nós estamos aqui, porque infelizmente a gente tem por política, eu não posso passar números, mas a implementação que eu falei para vocês do case, que foi em abril de 2017, a gente faturava X e fomos para 3X. Entendeu? Então assim, eu não estou falando balela aqui, blá blá blá, de que pô, isso aqui é legal, façam isso, porque isso aqui funciona efetivamente, tá? Então assim, na contratação, na retenção de pessoas, no engajamento e consequentemente nas suas vendas, na sua performance. Deixa eu ver aqui que acho que a gente tem mais uma pergunta. O pessoal já respondeu, mas eu vou pedir de novo aqui, quem não respondeu, de 1 a 10, que notas você dá para a implantação da cultura dos valores na sua empresa, né? Sendo 1 a 10. Olha que bacana, nós temos a maior nota concentrada em 8, e a gente tem quase 55% entre 8, 9 e 10. Me preocupa ter 55% dessa sala aqui dizendo que já fez isso, porque os 45 que não fizeram, muita certeza vão ser aqueles 95% das startups que acabam falhando. Startup não falha só por causa de gente, falha por causa de falta de dinheiro, deu um problema, deu um azar. Mas assim, se você começou, escalou e acabou se dando mal, você pode ter certeza, se você olhar para trás, olhar no retrovisor, é isso que deu problema. Pessoal, eu já passei aqui meus 30 minutos e vou entrar aqui no que o pessoal colocou, algumas questões. Deixa eu passar aqui um pouquinho pelo olho, não sei, aproveitem para colocar na número 4 o que vocês quiserem, e também na número 5 lá tem se vocês puderem comentar se gostaram ou não do conteúdo, é importante para mim, para feedback pessoal. Em um mundo plural, uma pergunta que bacana, em um mundo plural, como a Play Kids atua com diversidade na equipe? Tem um dado que é bem legal, que assim, nem todo mundo sabe, mas hoje 65% do nosso quadro, das 350 pessoas, são mulheres. A gente tem mulheres em posição de liderança, mulheres em posição de coordenação, mulheres em posição que trabalham da linha de produção, no atendimento ao cliente, enfim, na gerência de marketing. Eu, particularmente, tenho até uma preferência por contratar mulheres, porque a gente tem um fit com o produto muito maior. Vocês devem entender, por exemplo, que aparece um candidato ideal para nós e chega lá e fala, eu odeio crianças. Essa pessoa não vai entrar por melhor que seja o currículo dela. Então, isso ajuda na contratação. A gente tem, né, mapeado, mas assim, eu não vou divulgar aqui nenhum número de percentual, mas assim, a diversidade está 100% presente dentro da nossa empresa. A Móvel é uma empresa que apoia demais a diversidade. Então assim, não existem barreiras, as pessoas entram lá, trabalham em uma parceria super bacana. Eu sou muito feliz com a equipe que a gente tem, não temos nenhuma restrição à contratação por nenhum tipo de gênero, enfim, ou preferência sexual, qualquer coisa. A gente trabalha muito bem com isso. Deixa eu ver aqui, mais perguntas. Qual o churn da Play Kids e o que mais fazem para tentar diminuir? Legal, uma pergunta bem prática. Não posso passar para vocês os números que são números estratégicos, mas posso dizer para vocês o seguinte. A Netflix, que tem o menor churn de referência no mercado com o aplicativo, eu acredito que está na casa de 1,5%, 1,7%.
A gente é maior do que isso, mas é melhor do que a média de mercado. O que a gente faz? Muita coisa de tecnologia, tá? Então sendo bem prático, trazendo para vocês dicas, muita coisa de tecnologia, recobrança, régua de cobrança e, obviamente, a retenção do cliente prévia. Ou seja, a gente faz muita antecipação de churn. Então a gente trabalha muito com ofertas específicas, a gente entende a necessidade do cliente, a gente tem muito dado para fazer isso. O telefone fica desligando aqui. E o que mais fazem para tentar diminuir é trabalhar dados e trabalhar com a comunicação com os clientes. Como estão os planos de captação? E para virar unicórnio? Plano de captação. A gente tem 2 sócios. O nosso sócio principal é a Movile, que é uma empresa muito forte, acabou de fazer uma captação aí monstruosa para o iFood de 500 milhões de dólares, quase 2 bilhões de reais. A gente trabalha primariamente com a Movile, mas não estamos fechados a conversar com outros players que sejam estratégicos para nós. Para virar unicórnio, pessoal, uma coisa que eu gosto muito do que o Fabrício Bloise, que é o CEO da Movile, fala. Não pensa muito nessa questão do unicórnio, isso é a consequência. O seu trabalho vai fazer você chegar lá. Tanto que a Movile nunca foi de sair num lugar e dizer assim, somos unicórnio. Hoje vale muito mais do que $1 bilhão, né? Então só o iFood vale mais do que 2, 3 bilhões de dólares. É um negócio assim que a gente não tem muito que ficar focado com isso. Eu gosto muito mais da jornada do que pensar no final. Então assim, façam direito que vai dar certo. Qual o seu segredo para contratar gente muito boa? São 2 coisas, eu acho, principais. A gente tem uma excelente equipe de contratação e a gente tem um propósito muito claro quando a gente leva para as pessoas. Isso faz com que a maioria das pessoas que saiam de empresas muito boas, elas falem, eu quero para isso, porque eu acabei de ser mãe, acabei de ser pai, eu me identifico, sou cliente. Todos os nossos funcionários são clientes. Mesmo os que não têm filho, porque dão para os primos ou para os coleguinhas, enfim, não importa, todo mundo é cliente do nosso produto. Como você identifica o momento de status quo? Utiliza alguma métrica? Tem uma muito fácil, gente, crescimento mês depois de mês. Você começa a estabilizar seu faturamento, seu churn começa a ficar igual, ou começa a piorar alguma coisa, você está no status quo. A nossa medida é muito rápida. Se em 3 meses não tem uma mexida, tem alguma coisa errada. Para você, o que significa cultura? Cara, é uma pergunta difícil de colocar em poucas palavras, mas para mim a cultura é o conjunto de ações e valores que a empresa tem como propósito. E aí quando a gente fala isso, ela se replica tanto para a parte interna, como para a parte de relacionamento com os clientes, como para a parte de relacionamento com os investidores. Vou tentar passar aqui, desculpa não falar mais sobre isso aqui, mas vou tentar passar bastante. Quanto tempo você demorou para implantar na sua empresa e o tema que você abordou? Bom, eu posso dizer que continuamos a fazer, ok? A gente está no processo desde fevereiro de 2017, que veio da definição, até hoje. Mas se eu falar um ciclo mais completo, foram 6 meses pelo menos. Quais são os indicadores para medir que a felicidade dos colaboradores impacta no resultado da empresa? Qual o fator de correlação? Nós medimos, a gente tem uma pesquisa de clima organizacional, e uma das medidas é entender o quão satisfeito ele está, né, com várias interfaces, desde a liderança com a empresa, com a política de benefícios, com o salário, com outras coisas. E a gente, por exemplo, achou, numa correlação, vou te dar um exemplo bem prático. A gente pegou, e o pessoal nosso de produção, da linha de produção e expedição, são as pessoas que normalmente têm o salário mais baixo dentro da empresa. E os benefícios não estavam legais. A gente pegou, olhou essa pesquisa, fez uma adequação de cargos e salários, de remuneração e benefícios, não alteramos nada o salário, né, assim de patamares, só criamos categorização. E a gente deu benefícios, por exemplo, auxílio creche, aumento do vale-refeição, não cobrança sobre o plano de saúde. Quando a gente anunciou isso, 15 dias depois, a nossa produção subiu 35% por dia. 35%. As pessoas choravam.
Tem pessoas que ganham o dobro do salário porque tem 3 filhos e trabalham numa produção onde ela ganha um salário base de R$ 1.500. Ela passou a ganhar R$ 2.700, R$ 2.800 só com esse negócio. A pessoa compra o valor da empresa, ela acredita realmente. Nas funções maiores que a gente tem, as pessoas enxergam o impacto que isso causou, porque ele sabe que eu não vou pegar e adequar salário de diretor, não vai me impactar em muita coisa, mas ele olha o que aconteceu na base da empresa e a resposta que a gente tem de volta. Deixa eu ver, tenho aqui mais um minutinho. Ainda não tenho equipe, respondi pensando nos meus clientes, legal. Como fazer um planejamento anual? Poxa, está pulando tanta pergunta aqui, gente. Espera aqui. Como funciona o processo seletivo dessa pessoa com brilho no olho? É difícil de fazer? É difícil, gente. Eu acho que vocês, como empreendedores, têm um feeling de entender se a pessoa realmente gosta do que vai fazer, tem fit com o que faz. Não é algo assim que dá para escrever no papel, tá? É muito mais um feeling mesmo. Usem muito na questão das perguntas para o candidato. Evita falar de coisa muito técnica, porque você já está chamando o cara lá, e o cara vem de uma boa empresa, ou de um lugar bacana, ou tem experiência comprovada, não gasta seu tempo com parte técnica. Gasta com a parte que você quer saber, como é o relacionamento dele com as pessoas, o que ele gosta de fazer, por que ele se identifica com a empresa. Esse tipo de pergunta é muito mais relevante. Vamos lá. Como é a relação de cultura em escritórios com locais tão diferentes? Hoje, graças a Deus, ela é muito parecida, porque a gente replica desde a identidade visual, o tipo de mobiliário, as palavras, o que a gente faz, as lideranças fazem o mesmo discurso, então ela ajuda muito. Palestra incrível, cunhadão, caramba, meu, bacana. Cadê a Paulinha? Levanta a mão aí, Paulinha. Não consigo ver, gente. Depois eu falo com você, Paulinha. Vamos ver. Além de você falar em alinhar as equipes, o que vocês fazem para dar protagonismo às pessoas? São estimuladas a apresentarem suas melhorias, suas ideias? Ok, vamos lá, Marcelo perguntou. A gente faz o alinhamento das equipes. A gente faz também o seguinte, como que a gente apresenta a melhoria? A gente tem um programa de desenvolvimento individual. A gente tem um acompanhamento one-on-one de cada liderança com os seus liderados. Então isso é bem importante. Deixa eu ver o que mais aqui. E a gente tem uma questão que é para inovação, onde a gente identifica as pessoas que são os high potentials da empresa. A gente utiliza uma metodologia bem legal de fit cultural, fit de entrega e fit de... Enfim, a gente pega esse resultado, seleciona os caras que são os high potentials, e esses high potentials são estimulados a fazerem projetos que não tem nada a ver com as suas áreas. Eles rotacionam, eles entregam novas ideias, novos produtos e participam inclusive das reuniões com os diretores. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pessoal, vou responder uma última, ok? Vamos lá. Ok, essa é uma boa pergunta. Se você tem um cliente interno, colaborador de altíssima performance, que se dá bem com todos, que entrega muito, educado, mas com diversos problemas de perfil e caráter, manipulador no sentido ruim do termo, que critica colegas com o objetivo de se vangloriar e pula a hierarquia que passa os limites saudáveis da ambição. Vale a insistência em mantê-lo ou o risco de danos à equipe é muito grande e devemos seguir o desligamento? A pergunta é bastante complexa, tá? A princípio eu diria, manda embora amanhã, hoje. Mas o que acontece? Eu não sei o tamanho da sua empresa. Às vezes esse cara, ele tem que te entregar algo para você poder mandar ele embora. Mas assim, no longo prazo, com certeza você tem que mandar esse cara embora. Tá? A Netflix tem na cultura dela uma colocação que ela aceita esse tipo de pessoas até um certo limite. Né? No meu caso, eu prefiro não ter. Eu prefiro substituir. Como você faz para manter a equipe focada e reduzir a evasão? Bom, pessoal, desculpa, assim, fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês, agradeço a todos os feedbacks, a quem respondeu as perguntas, meu tempo que já estourou, fico muito feliz realmente, aproveitem o evento, desfrutem muito, espero ter ajudado a todos, muito obrigado, viu? Valeu.